A paz do Senhor, meus irmãos, vosso irmão em Cristo, Alex Rodrigues. E hoje, a pedido aqui dos meus inscritos aqui no meu canal e de alguns irmãos também, eu vou dar aqui alguma visão geral sobre o livro de Jó. Não dá para mim aqui dar uma visão minuciosa, detalhada, mais ampla, porque levaríamos hora e esse vídeo ficaria muito extenso e acabaria ficando até mesmo taxativo. Mas eu quero aqui dar uma visão geral sobre Jó. Jó, para quem não sabe, é um dos personagens que, para mim, é um dos mais fascinantes e inspiradores da Bíblia Sagrada. Então vamos começar por tópicos. E o primeiro tópico eu quero falar sobre o contexto histórico. Jó é considerado um dos mais antigos livros da Bíblia. Datado, meus irmãos, aproximadamente. Não é aqui uma afirmativa, é aproximadamente do segundo milênio antes de Cristo. E como nós conhecemos o texto, sua história é ambientada, na terra de Uz, que é fora de Israel. Segundo tópico, as características de Jó. Ele é descrito como um homem justo, como está no texto lá em Jó, a partir do capítulo de número 1, a partir do verso de número 2. Um homem justo, íntegro, temente a Deus, que se desvia do mal. Jó é um tipo de homem que se esforça, que se empenha, que se dedica para viver de acordo com os princípios divinos. A gente sabe também que Jó é abençoado com grande prosperidade. Deus deu tanta prosperidade para Jó que ninguém na terra de Uz era tão próspero quanto esse personagem chamado Jó. Não só prosperidade material, mas Jó também tinha uma saúde tamanha. E Jó, como a história conta, que Jó era de uma família amorosa. O terceiro tópico. O terceiro tópico que eu vou pontuar aqui como a aprovação de Jó. Satanás desafia Deus, como a gente conhece o texto, sugerindo que Jó era fiel por causa da sua prosperidade. Então, como nós conhecemos a Bíblia, Deus permite que Satanás teste Jó, retirando as suas bênçãos e trazendo sofrimento sobre ele. E a partir daí Jó vai enfrentar, meus irmãos, uma série de tragédias. Jó vai passar pela perda da sua riqueza, morte de seus filhos, uma terrível, mas uma terrível enfermidade. O livro de Jó, a maior parte do seu livro, aqui entra o quarto tópico, ele é baseado em diálogos e, como a gente conhece, discussões. Por quê? A maior parte do livro de Jó, meus irmãos, ele consiste em diálogos entre seus amigos, Elifaz, Bildade e Zofar. Estes tentam explicar o sofrimento de Jó como resultado de algum pecado secreto. Eles olham para Jó e dizem: Jó, você está na cinza, você está com essa chaga, você está vivendo essa tragédia, você está vivendo essas percas terríveis, porque você deve ter algum pecado secreto. E Jó, vendo a acusação, diálogo dos seus amigos, Jó, ele clama por justiça, negando para si mesmo que ele não havia cometido um pecado tão grave que merecesse o mal que ele está vivendo, a tragédia que ele está vivendo. O quinto tópico, eu estou separando por tópico assim, meus irmãos, para facilitar, a nossa visão geral. Deixei bem escrito aqui para facilitar. O quinto tópico é a revelação divina. Após os discursos dos amigos de Jó, Deus intervém. A gente conhece o texto, Deus intervém e responde a Jó em um vendaval,
mostrando-lhe a grandeza e a sabedoria divina. Você conhece aquela passagem, eu não me lembro agora o capítulo, porque eu acabei não anotando aqui, quando Jó pergunta a Deus, e Deus decide responder a Jó com uma pergunta, dizendo: Jó, onde estava tu quando eu estava criando a terra, quando eu estava criando os animais? Então Deus mostra grandeza e sabedoria a Jó. Só que Deus não oferece uma explicação completa para o sofrimento de Jó, mas revela sua sabedoria e controle sobre todas as coisas, né? Deus estava mostrando para Jó que apesar do sofrimento, que apesar da tragédia, apesar da dor, apesar de tudo que Jó estava vivendo, Deus mostrou que estava no controle sobre todas as coisas. O sexto tópico, que eu separei por tópico, como eu estou repetindo aqui, eu separei como as restauração e bênçãos. A gente sabe que após o encontro com Deus, Jó é restaurado em dobro, ele recebe mais filhos, recupera sua saúde e tem sua riqueza restituída. Essa narrativa, meus irmãos, destaca a fidelidade de Deus em meio ao sofrimento humano e a importância da confiança e da fé, mesmo em tempo de adversidade. Não dá para explicar o que Jó passou. Só Jó mesmo, que estivesse aqui hoje, ele explicaria tamanho sofrimento, tamanha tragédia que ele passou na sua vida. E o sétimo tópico, meus irmãos, é um significado teológico, né? Para você que é professor de escola dominical, para você que é pastor, que é teólogo, né? E também existe um significado teológico. A história de Jó levanta questões profundas sobre o sofrimento humano e a justiça divina e a natureza do mal. Ela enfatiza a importância da confiança em Deus, mesmo, preste bem atenção, mesmo quando não entendemos seus caminhos, e a necessidade de aceitar a soberania de Deus sobre todas as coisas. Então eu gostaria que você ficasse com essa visão geral, e eu termino dizendo, meus irmãos, a história de Jó continua a inspirar e desafiar os leitores da Bíblia, a todos nós que lemos a Bíblia, em todo mundo, oferecendo conforto, esperança, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Espero que vocês recebam essa visão geral do livro de Jó e não queiram entender o porquê das dores, o porquê do sofrimento, mas grave isso. A história de Jó mostra as questões sobre o sofrimento humano, a justiça divina e a natureza do mal. Que Deus abençoe a vida de todos os irmãos. Você que não é inscrito, se inscreva aqui embaixo no meu canal, ative o sininho para receber notificações, comenta, compartilha, deixa seu like. E lembrando aos irmãos que eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado um link para você estar adquirindo aí 1000 esboços bíblicos por apenas um precinho simbólico, R$17, para você estar desenvolvendo aí na pregação do Evangelho. Que Deus abençoe em nome de Jesus.